Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado de hoje é uma daquelas indicações certeiras que recebo de vocês pelo meu Instagram, que é o Gabriel.Grangeiro. Foi lá que a Maria Eduarda falou de uma pessoa que ela teve a sorte de ser aluna e estagiária, que havia sido um garoto negro que cresceu na favela, na comunidade do Rio de Janeiro, não conheceu o pai, se tornou sargento do Exército e hoje é procurador federal. Assim como a história dele tocou aquela ex-aluna que eu admiro até hoje, eu tenho certeza que ela vai tocar você. Converso aqui com o Dr. Júlio César Francisco. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Então, assim, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite para a entrevista e também as palavras da Maria Eduarda. Ela foi muito gentil nos dizeres dela. E sempre aqui tentar passar uma mensagem positiva, de luz, assim, e tentar ajudar aí a vitória e a conquista nesse mundo dos concursos. Antes de iniciarmos aqui nosso bate-papo, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, há mais de 2 anos, um novo testemunho imparável para você jamais desistir. Júlio, sua história começa em um ponto comum a milhões de meninos e meninas pelo Brasil. Em uma favela, sem a presença do pai e com uma estrutura sustentada nas fortes figuras da mãe e da avó. Quais são as suas lembranças desse período? Ah, sim, são lembranças boas. Assim, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em Jardim América, onde as comunidades ao redor onde eu morava, a comunidade da favela do Dique e Vila Esperança, também próximo à favela de Vigário Geral. Foi uma infância como outra qualquer, uma criança que gostava de jogar bola, soltar pipa, ou em alguns lugares é papagaio. Também convivi com a proximidade da violência, que é, infelizmente, uma situação corriqueira e habitual do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, uma amiga perdeu familiares, praticamente todos, pai, a mãe, irmãos, na chacina de Vigário Geral, que foi há 30 anos atrás, praticamente. Vi amigos se perderem para o tráfico de drogas, mas, assim, com a criação que eu tive de duas pessoas fantásticas, que infelizmente não se encontram mais nesse plano, que é Dona Nelly Maria Francisca, que é minha mãe, e Dona Celestina Maria Francisca, que é minha avó, que foram duas pessoas que, se eu sou o homem que sou hoje, se eu conquistei o cargo que eu tenho, as coisas que eu tenho, elas são duas pessoas fundamentais para eu estar aqui. Foram as pontes que me levaram aonde eu alcançar onde eu cheguei. E a sua vida no mundo dos concursos começou muito cedo, muito jovem. Por que e como que iniciou esse caminho ali essa mudança Assim, de posso até vida? falar que o concurso, assim, para mim, foi uma coisa, assim, desde a minha adolescência. Eu primeiro tentei prova para o Colégio Militar e para o Colégio Dom Pedro II, que tem lá no Rio de Janeiro, não consegui aprovação, mas no ensino médio eu fiz prova para a escola técnica, até a escola técnica estadual Juscelino Kubitschek, que é até no bairro onde eu habitava. E, assim, era como se fosse um vestibular. Tô até aqui denunciando a minha idade, né? Que vestibular é uma coisa que não existe mais, agora até o Enem. E, assim, na época você prestava um concurso para ingressar na escola técnica. E era uma escola técnica de ponta, estava entre as maiores do Rio de Janeiro, e eu consegui a aprovação, onde eu me formei em técnico de mecânico, e logo em seguida, ao terminar meu ensino médio de técnico mecânico, eu fui aprovado para a Escola de Sargento das Armas, do Exército. Eu, com 18 para 19 anos, eu fui aprovado para o concurso da ESA, né?
Eu não fui soldado, fui direto já como sargento do Exército. Foi uma instituição onde eu fiquei durante 18 anos, onde eu acabei saindo como primeiro sargento para assumir, para ter na assunção, né, assumir o cargo de procurador federal no ano de 2015. E o que te motivou a seguir essa trilha do concurso? Você explicou um pouco do como ali, mas o que foi o gatilho que te fez seguir esse caminho? Então, assim, como eu falei, desde adolescente, criança e tal, eu sempre tentei prestar concurso, as coisas todas. E, assim, quando eu me formei na faculdade, em Direito e tal, até na Universidade Unigran Rio, que já é em Caxias, no município da Baixada Fluminense, onde eu saí de Jardim América e passei pela minha adolescência morar na Baixada Fluminense, que é também bem próxima, né? Que o Rio de Janeiro, a região metropolitana, ela é bem junta e extensa, mas porém bem junta. Então, assim, eu fui morar em Caxias, no município do Caxias, e eu acabei me formando na universidade que lá é localizado. E assim, eu me formei, aí como o Exército tem a situação de fazer várias movimentações pelo Brasil, eu acabo me formando num ano, no outro ano fui transferido para uma cidade chamada Marabá, no interior do Pará, no sudoeste do Pará, onde eu cheguei e tal, e conheci um colega também, sargento, que estava estudando para concurso. Ele falou, tá formado em Direito? Eu falei, sou formado em Direito. E vai fazer o quê? Eu falei, rapaz, olha, por enquanto eu não tenho nenhuma pretensão a nada. Ele falou, mas faz o concurso de procurador federal. Eu falei, procurador federal? Tá, mas também até aquele espanto. Nossa, falei, o que é isso? É da Terra mesmo, é de Marte, né? Ele falou, não, aí explicou. E até muitos que não conhecem as carreiras confundem procurador federal com procurador da República. E foi logo em seguida e foi no período que tinha saído anteriormente a emenda constitucional 45, que obrigava a ter os 2 anos de prática e tudo mais, pós a formação. E eu tinha me formado, não tinha prática, não tinha nada, mas o concurso de procurador federal não precisa. Até eu vou explicar aqui essa diferença, que até é bom, porque até para os concurseiros, muitos não sabem, que procurador da República é a PGR, é o MPF, é o Ministério Público Federal. E procurador federal é uma das carreiras da Advocacia Geral da União. E o requisito que se pede é o quê? É ter a prática jurídica de 2 anos, mais na formação acadêmica, na graduação. Isso eu tinha um estágio, até com habilitação até na OAB e tudo mais, e aqui também o concurso de procurador federal pede também habilitação na OAB. Então, eu tinha o estágio e a habilitação na OAB. Aí comecei a tentar esse concurso. Isso foi lá nos idos de 2005 a 2006. Inclusive, foi até quando eu conheci o professor Pablo Stolze, que ele dava aula no outro cursinho. E assim, e ele foi quando eu posso dizer que aprendi um pouco de direito civil. E peguei gosto pela matéria. Eu gostava antes na faculdade, inclusive até meu TCC foi em direito civil, e com o professor Pablo Stolze, assim, o amor pelo direito civil aumentou mais ainda. Eu tentei esse concurso 4 vezes. Então, o que eu botei na cabeça? Só vou tentar concurso para a carreira da AGU. Isso, assim, é um conselho que eu dou. Não que eu tenha tentado outros tipos de concurso, mas, assim, é aquilo, não é receita de bolo, mas o que eu posso permitir como mensagem. Foque num concurso, fala, quero passar no concurso tal. Não deixe de fazer outros, claro, mas foque naquele. E eu foquei na carreira da AGU. Eu falei, eu quero uma das carreiras da Advocacia Geral da União. São 4, né? Que é Procurador Federal, PFN, Procurador da Fazenda, Advogado da União e Procurador do Banco Central. E tentei essa prova 4 vezes. E mais 2 vezes também como advogado da União e 2 da PFN. 8 vezes você fez a prova? Sim, juntando de todas as carreiras foram 8 vezes. Assim, eu falo, gente, é concorrido mesmo, não tenho vergonha de falar. E vou falar uma coisa aqui. Que eu tive maior decepção foi a segunda tentativa na Procuradoria Federal.
que eu estava muito bem em 2007 e fiquei por um ponto. A prova foi, a nota de corte, salvo engano, foi 150, eu tirei 149. Fiquei por uma questão. Acontece, gente. Acontece. E para esclarecer, você passou então nessa 8ª prova ou houve algumas aprovações simultâneas em cargos diferentes? Muito bom. Eu passei para a AGU, passei na 8ª prova. Porém, também eu tive aprovação para oficial da Marinha, para advogado do Serpo e também para analista do Ministério Público e analista do TRT do Espírito Santo. E concomitante, assim, ao passar para a prova da AGU, e acabei escolhendo, optando, claro, que era a carreira que eu queria ser, optando para ser procurador federal. Ao fazer essa prova para essa mesma carreira, por mais que sejam cargos diferentes, pela 8ª vez, você foi desmotivado ali, pensou em desistir, pensou em fazer outra coisa, falou, talvez eu vou tentar outra carreira aqui, vou ir por outra linha. Olha, eu confesso que cada decepção de não aprovação, eu tinha um mês de luto, podemos dizer assim. Mas assim, o que acontecia também, quanto mais como eu falei, eu fiquei a prova de 2007, realmente me deu um baque, mas nas outras provas, eu comecei a bater na trave. A prova de 2012 de advogado da União, eu fiquei por 2 pontos. E assim, eu sentia que eu estava cada vez mais me aproximando da aprovação. E vou falar, como eu falo, assim, tem a situação de você se decepcionar, de sentir triste, de falar que, olha, poxa, não consegui, e aquilo. Ao redor, os seus amigos, seus familiares, sempre perguntam, poxa, não conseguiu, né, tal. Isso também dá um desânimo, não vou dizer que não. Mas onde eu buscava força? Eu falava o seguinte, já tentei várias vezes. Estou cada vez mais me aproximando, está diminuindo lá vamos dizer assim, a distância da nota de corte para aprovação. Se eu voltar, a minha vida vai continuar onde eu estou. Se eu tentar, pelo menos eu tentando fazer a prova, a probabilidade, a possibilidade de eu passar, eu vou ter. Se eu não tentar fazer a prova, essa aí vai ser 0 mesmo. Então, assim, o que eu me motivava era isso, de tentar cada vez mais buscar, como eu falei, focando no concurso que eu queria passar. E parece assim, de 2012 em diante, o último concurso da Procuradoria Federal foi em 2013, foi 2013 assim, e 2014 foi o período que eu saí sendo aprovado em praticamente todos os concursos que eu acabei me inscrevendo. E o detalhe assim que eu acho engraçado, a prova que eu tirei a maior nota da minha vida não foi aprovado, que foi para o concurso de procurador distrital lá de Brasília, né? O procurador do distrito de Brasília, do DF, que a nota de corte foi 83, eu tirei 82, fiquei por 1 ponto também. 1 ponto sempre me persegue, mas assim, mas acontece, gente. E do momento que você começou a estudar para prova de procurador até a aprovação ali definitiva, foram quantos anos? Se colocar, comecei em 2006 e a aprovação foi em 2013, foram 7 anos. Mas assim, vou até explicar. Eu, em 2007, como eu falei, fiz a prova, não passei. Aí fui transferido para vários outros lugares, fui morar, depois do Norte, fui morar no Rio Grande do Sul, depois voltei para o Rio de Janeiro.
E no período que eu fiquei de 2007 até 2010, foi um período que eu realmente não estudei muito. Porque eu fiz muita transferência, que militar é uma carreira que você, cada dia, podemos dizer assim, a cada 2 anos você pode estar em um lugar diferente. Mas, vou falar pra vocês, não justifica, gente. Concurseiro não pode criar desculpa de conforto para não aprovação. Coloque-se em mente, senão a gente começa, a nossa própria mente começa a nos sabotar. Então, assim, mas estudando afinco mesmo foi de 2006 até 2013 e com bastante, podemos dizer assim, intensidade de 2010 até 2013. Foram os últimos 3 anos que eu posso dizer que foram 3 anos que eu anulei para a minha vida social. Virei um ser antissocial mesmo, um homem da caverna, gente. E eu falo, o pouco tempo que você tiver para estudar, estudem. Estudem. Eu trabalhava, então, a vida no quartel é você chegar às 7h30 da manhã e sair 5 horas da tarde. Fora isso, também tirava serviço. E os meus momentos que eu tinha de poder estudar, eu estudava. E vou falar para você, eu só tenho 50 minutos para estudar. Faça daqueles 50 minutos o melhor momento para você aproveitar para estudar. Você tem mais alguma dica de como conciliar trabalho e estudos? É uma dificuldade muito grande aqui dos concurseiros. Às vezes reclamam que estão muito cansados depois do trabalho, ou que não conseguem separar o horário, ou simplesmente que não tem tempo, né? E aí, além do trabalho, tem o transporte público, tem uma série de situações, tem a família, às vezes, filho para cuidar. Como conciliar e realmente ter um projeto de estudos? Vamos lá. Essa parte eu gosto. O que eu fazia? Deslocamento. Eu tinha carro, então eu ia de carro para o trabalho. Então, assim, eu colocava o celular, as aulas gravadas, ou na época ainda tinha aqueles gravadorzinhos que você só colocava o plug. Eu ia dirigindo, ouvindo as aulas. Assim, e eu peguei no período que o Rio de Janeiro estava complicado, porque de 2000, quando saiu que o Rio de Janeiro seria a sede das Olimpíadas de 2016, e teríamos a Copa 2014, o Rio de Janeiro virou um canteiro de obra. E para quem é carioca, eu vou falar a geografia aqui, vai entender bem. Eu morava em Duque de Caxias, que é na região metropolitana, na Baixada Fluminense, e trabalhava na Urca, perto do Pão de Açúcar. Brincando aí, é quase 20 quilômetros. E eu tinha que cruzar ou a linha vermelha ou a Avenida Brasil. Engarrafamento, gente. É isso mesmo de carro. E o que eu colocava? Eu colocava lá as aulas que eu gravava, que eu já tinha gravado e tudo mais, e ouvindo. Era o momento que era a minha música, era a minha canção de ida e vinda do trabalho. E assim, isso era o horário que eu podia, então, era o horário que eu podia usar para ouvir as aulas. Eu, no meu horário de almoço, no meu horário de almoço no quartel, eu tinha um horário um pouco, assim, bem extenso. Era de 11h30 a 1 hora, 1h30. O que eu fazia? Eu ia para a biblioteca, meu último quartel no Rio foi o Instituto Militar de Engenharia, então tinha biblioteca lá, eu ia para a biblioteca, estudava de 11h30 a 12h30. E de 12h30 eu ia almoçar. Assim, então, aí eu ganhava em torno meu deslocamento era em torno de 1 hora, 1h30 de casa para o trabalho. Então eu tinha 1 hora, 1h30 ouvindo as aulas. Tinha 1 hora para estudar, no horário do almoço. E como tinha um engarrafamento que era muito grande, o que eu fazia? Quando acabava o expediente do quartel, eu ia para a biblioteca do quartel. Eu ficava de 5h30 até as 8h30, estudando 3 horas. Aí, saía, não tinha mais engarrafamento,
E ouvindo a minha música, que era o quê? As aulas que estavam gravadas, e ia tranquilo. Também chegava em casa, era aquilo, ia tomar banho e dormir. Que eu falo 3 coisas que é importante você puder, que todo estudante, concurseiro, vamos falar assim, se puder, faça. Tenta o mínimo horário de estudo que você tiver, estude. Tenta adaptar a sua rotina. Ah, eu estou no ônibus. Dá para ler? Eu acho que ler no ônibus, até especialistas falam que é ruim, pode ser prejudicial à visão e tudo mais. Mas você pode colocar um fone e ouvir nas aulas. Entendeu? Então, assim, só adaptar. Então, o concurseiro tem que ser um ser adaptável para poder aproveitar as horas que lhe for possíveis para estudar. Outra coisa, quando para de estudar, parei de estudar, preciso descansar. Gente, descansa. Nem que seja para dormir 1 ou 2 horas. Isso falo para vocês, é uma da coisa primordial. Até porque a nossa mente precisa de descanso. E eu faço isso até hoje. Foi um costume que eu tenho, que eu adquiri estudando para concurso mais, que eu faço isso hoje. Quando eu tenho algo muito importante, às vezes tem um parecer, agora eu estou na parte consultiva, ou quando tinha um processo que eu tinha que fazer uma atuação assim, muito mais assim, detalhada, e eu estivesse em casa, ou assim, no trabalho e tudo mais, se eu tivesse tempo ainda de poder fazer no outro dia, eu descansava a minha mente. Parece que não, você se torna, a mente quando ela consegue ter o alívio mental, você produz mais. E isso acontece com quem estuda para concurso. Chega um momento que a gente não consegue estar estudando, não entra nada na mente. E o terceiro ponto que eu falo é o quê? Se puder, faça atividade física. Nem que seja uma caminhada, nem que seja uma meditação, que não deixa de ser uma atividade física. Uma atividade, digamos assim, até mais mental do que física. Uma meditação, assim, para poder o quê? Criar no corpo até uma energia, você liberar endorfina, e assim vai, que cada vez acaba ajudando na sua concentração, na sua disposição para estudar. Doutor Júlio, a sua mãe viu a sua aprovação no concurso de procurador? Vou falar aqui, uma das maiores tristezas que eu tenho. A minha querida mãe morreu muito jovem. Ela morreu com 50 anos quando eu estava na escola de sargento das armas ainda, estava cursando para sargento. Então, assim, todas as minhas vitórias como pessoais, infelizmente a minha mãe não viu. Ela não me viu ser aprovado, não me viu me formando sargento do Exército, não me viu me graduando como bacharel em Direito e também não viu a minha aprovação para procurador. Porém, a minha avó, ela conseguiu ver até eu ir para a prova oral. Assim, até eu ir à prova oral, a minha avó acompanhou a minha vitória. Aí depois, meses antes, ela deu fazer um curso que na Procuradoria nós temos um curso de 15 dias, de 15 a 20 dias em Brasília, que é um curso de formação, né, de procurador. Minha avó veio a falecer 3 meses antes, então ela não conseguiu ver a minha nomeação como procurador federal. Mas assim, ela sabia que eu estava aprovado. Pelo menos esse gostinho dela saber que eu estava aprovado, que estava encaminhado para ser procurador federal, graças a Deus eu consegui, pelo menos ainda em vida, dar para ela. E como é que foi essa sensação de dar esse orgulho para sua avó? E também, mesmo que não tenha sido possível acompanhar neste plano, para sua mãe, essa vitória
tão expressiva e tão improvável se fôssemos olhar meramente as estatísticas e a situação e início de vida ali que você teve? Assim, Gabriel, até quase, às vezes até me emociono quando falo delas, que assim, é difícil para uma mulher criar um filho sozinho, às vezes num ambiente hostil, que jovens se perdem por N motivos, muitos por terem cabeça fracas, outros por não terem um ambiente familiar. E, assim, minha avó e minha mãe souberam muito bem me conduzir quanto a isso. Assim, que eu falo, até me desculpa, até me emociono mesmo. E, assim, eu acho que onde o plano que as duas estiverem, eu acho que um pouquinho de orgulho eu dei a elas, eu acho, assim. Foi muito pouco. Acho que tudo que eu fiz não retribui o carinho que elas me deram, não me retribui a educação que elas me deram, não retribui a correção que elas me deram quando foi necessário. Mas, assim, que eu falo, converso sempre que na vida tem limites ou melhor, tem idade que você tem que tomar decisões. Assim, eu digo que a idade das decisões é entre 15 a 25 anos. É o momento que todos nós, seja homem, mulher, tal, vai tomar decisões que vai influenciar de 15 a 20 anos depois da sua vida. Então, assim, as decisões que eu tomei, que com a ajuda da minha mãe, da minha avó, me fizeram chegar onde eu estou hoje. É o que eu falo para todo mundo. Hoje, profissionalmente, eu me sinto um homem realizado. A carreira que eu abracei, seja ela militar, como a carreira hoje de procurador federal, são duas carreiras que eu me realizei como ser humano. E me realizo cada dia mais. Qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Às vezes também vem de um contexto difícil, de dificuldade, de dor, de incerteza, às vezes está desmotivada com tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, ou até mesmo com a sua própria situação, e precisa de um conselho para seguir em frente, para não desistir, para ser imparável ali na jornada. Olha, a primeira conselho que eu dou, foque no seu pensamento. Muitos vão te colocar para baixo, muitos vão falar que é impossível, muitos vão falar que isso não é coisa para vocês, muitos vão falar, desiste, mas não desistam, gente. Assim, como eu falei para vocês, eu tentei 8 vezes o concurso, estudei durante 8 anos, falo de novo também, me formei em universidade particular. Tem aquele mito, vocês estão em faculdade particular e tudo mais. Então, assim, e outra coisa, sempre vão arrumar uma desculpa para te jogarem para baixo. Desculpa, eu digo, falar um motivo, melhor dizendo a palavra mais correta aqui, um motivo é falar para você não tentar. Muitas das vezes também você vai se questionar, como até no início, Gabriel, você falou, e aí, você não pensou em desistir? Se eu falar que não, seria até mentiroso. Pensei, mas ao mesmo tempo, outra parte falava, olha, não desista. Porque eu não sou o autor da frase, uns falam que é Mandela, outros falam que é Martin Luther King, outros falam que, não sei qual é o outro autor, mas já vi gente falando que é Martin Luther King, e outros dizem que falam que é Nelson Mandela. Que a melhor forma de você como é que se diz? Se revoltar contra a sociedade é buscar o caminho do estudo
e buscar o caminho do sucesso de uma forma correta. Então, se o mundo todo virar contra você, quer fazer seu maior ato de rebeldia, ainda para eu falar para os concurseiros, seu maior ato de rebeldia é o quê? É estudar e aprovar. Independente do seu contexto social, histórico, familiar, que se apresente. Doutor Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela história, pela superação, pela linda trajetória de vida. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal Imparável. Gabriel, posso contar uma história? Que eu Pode? acho que isso aqui é muito importante. Claro. Vou falar a história do meu último concurso. Só falei aqui de coisas boas, tentei 8 vezes, tudo mais, 8 anos de estudo. E vou falar aqui minha experiência na minha prova de procurador federal. A prova de procurador federal é dividida em 2 dias. Você faz a prova objetiva no sábado e a discursiva no domingo. Eu fiz a prova objetiva, sabia de antemão que eu estava muito bem preparado. E, por sinal, fiz uma excelente prova. Tirei uma nota muito alta na prova objetiva. Cheguei em casa e falei, nossa, caramba, acho que dessa vez, pelo menos, vou corrigir minha prova discursiva. Eu até brinco, falei, só o fato de ter a prova discursiva ser corrigida já seria uma alegria para mim. Aí fui lá, acordei domingo, tal, fiz aquele ritual todinho, peguei minhas coisas e parti para fazer a segunda fase, a prova discursiva, né, de procurador federal. Olho a prova, leio. O parecer era uma matéria que eu tinha estudado 2 semanas antes. As questões discursivas, quando eu olhei assim, eu falei, isso eu digo na prova da manhã, né? Eu falei, caramba, isso aqui eu sei e tal, de constitucional, a matéria de previdenciário também. Eu vou falar, as 2 questões, tanto de constitucional e previdenciário, e a outra era de direito financeiro, eram divididas em 3 áreas, mas a de previdenciário e constitucional, eu modéstia à parte falava, estava muito bem preparado para respondê-las. Aí que tá, gente. Conselho que eu deixo para vocês. Cuidado com a autoconfiança. Ao mesmo tempo que você tem que ser autoconfiante a fazer uma prova, tenha medo disso. Faça a prova com certo medo. Por que eu vou dizer isso? O que aconteceu? Eu fiz a questão de direito constitucional e de direito previdenciário no local errado que estava marcado para fazer a questão. Eu perdi exatamente 20 pontos. Eu zerei. Isso mesmo, gente, 20 pontos. Isso me custou em torno de 100 a 120 colocações. Faria 20 pontos? Creio que não. Mas garanto que desses 20 pontos, no mínimo de 16 a 17 pontos eu faria. Me custou praticamente 1 ano de nomeação. De 6 meses a 1 ano de nomeação. Me custou umas 120 colocações na antiguidade. E engraçado, sobre a desistência. Eu, depois que eu vi, consegui fazer a última questão no lugar certo, entreguei, meu psicológico foi para o chão, saí para almoçar, encontrei com uma grande amiga que hoje é uma colega também de profissão, também é procuradora federal, doutora Aline. Fomos almoçar. E virei para ela, falei, poxa, Aline, não vou voltar para fazer a prova, não quero mais, minha amiga, estou jogando os pontos. Ela, Júlio, presta atenção, o que está feito, está feito. Aquela prova que você fez há pouco tempo já passou, meu amigo. O futuro você pode mudar, mas o passado você não vai mudar. Então, a prova agora da tarde, você faça essa prova como for a sua última prova, com atenção triplicada, e lá fui e fiz a prova. E tirei uma nota muito boa, que compensou um pouco a perda dos 20 pontos. Então,
A minha mensagem está aí, que eu falo para todos vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que as pedras façam você tropeçar, mais que você tenha um muro, barreiras que façam você parar para refletir, para mudar, tipo, como se diz, até no jargão militar, a rota de caminho, a rota de planejamento, mas não desistam. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigado, doutor Júlio. Essa história aí realmente é muito inspiradora e interessante ao mesmo tempo, né? Inspiradora porque você conseguiu reunir força para fazer essa prova da tarde e aí não desistir. Muitos talvez não teriam essa força interna. E interessante ser que na hora não foi, pela lição trazida, né, sobre autoconfiança. A autoconfiança tem que ser um motor para você seguir, para você fazer, mas não pode ser uma força tão grande que te cega, porque Exato. Aí você passa a linha. Então tem uma linha tênue ali da autoconfiança que ela deixa de ser meramente uma força do bem para algo perigoso. E o concurseiro e o estudante, qualquer pessoa, empreendedor, todo mundo precisa ter isso, que tem tudo a ver com a humildade, né? Então, ir para a prova com muita humildade, ir para qualquer desafio com esse pensamento, eu acho que faz muita diferença. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Júlio. Prazer tê-lo aqui. E muito obrigado a você que nos acompanha em mais uma entrevista imparável, toda quinta-feira, às 19 horas. Assine o canal, deixe seu like, deixe o seu comentário, o seu feedback sobre a entrevista. A gente quer saber o que você achou. Nós vamos ler todos, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.